Olá, boa noite. Recentemente saiu uma nota do Ministério da Saúde mudando o rumo de políticas de saúde mental e dependência. O texto, redigido pelo Coordenador-Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, Quirino Cordeiro, dá aval à compra de equipamentos de eletrochoque e à internação infantil em hospitais psiquiátricos. Apesar da nota oficial, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, diz desconhecer o documento e admite que o assunto é bastante polêmico. E sobre isso a gente conversa hoje com a vereadora Thelma de Souza. Boa noite, Thelma, bem-vinda. Muito obrigada, Roberta. Boa noite. Boa noite aos telespectadores. Também conversamos com o médico Roberto Debski. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Boa noite, Roberta. É um prazer estar mais uma vez aqui e com a Thelma também. Obrigada, Roberta. Vamos discutir esse tema que é um tema bastante polêmico, que gerou uma polêmica, né, em torno dessa nota anunciada. O ministro disse que desconhecia, voltou atrás, enfim. Para a gente entender um pouquinho melhor, doutor, como é que funciona a política de saúde mental? Olha, a política de saúde mental tem mudado, né? Existia uma política que você procurava deshospitalizar, acabar com as internações, né? Os CAPs, enfim, a Thelma até sabe muito melhor sobre isso, porque ela foi quem começou essa política, que teve junto, né, no pioneirismo dessa política de deshospitalização, de olhar para o doente mental, doente psiquiátrico, né, como um ser humano, ao contrário do que a gente via antigamente. Mas existe aparentemente esse apontar para uma nova política. E nós, né, como profissionais da área da saúde, saúde mental também, precisamos estar atentos para o que vai acontecer, porque, como o próprio ministro falou, como é algo muito delicado, um tema muito polêmico, isso não pode ser decidido numa canetada da noite para o dia. Né? Acho que as associações de medicina, de psiquiatria, de psicologia e os partidos todos têm que conversar para ver qual é o melhor rumo, sempre pensando no doente, né? E não simplesmente em medidas técnicas somente. Não é? Não sei se a Thelma concorda com isso. Essa nota te assustou bastante, né, Thelma? Nossa, e como? Veja, eu acho que seria interessante, Roberto, obrigada pelas palavras. Aqui tem um par, Roberto e Roberta. Isso aí. Na verdade, seria interessante a gente recapitular um pouco a luta antimanicomial e que envolve a questão da saúde mental, que, para mim, ao lado da questão dos presídios e população de rua, se apresenta como a chaga mais dolorosa da nossa sociedade. Bom, em 2001, houve uma mudança radical na política da saúde mental em termos de Ministério da Saúde. O que aconteceu? A partir de uma experiência que aconteceu aqui em Santos, eu pude participar disso, que foi a Casa de Saúde Anchieta, que a gente acabou fechando, isso proporcionou um movimento muito forte, precursor, para que a gente pudesse dar diretrizes para uma nova concepção de saúde mental. O pessoal ligado ao tema em Minas Gerais abraçou a ideia e nós tínhamos um deputado chamado Paulo Delgado, a origem dele é Minas Gerais, Juiz de Fora, mais especificamente, ele conseguiu elaborar, e Santos, com a experiência do Anchieta, deu muito subsídio para isso, uma nova visão de saúde mental, que saísse dos hospitais para não cronificar os doentes, que tivesse, uma palavra cara ao Roberto, ao doutor Roberto, uma ação sistêmica, pensasse o paciente com um sofrimento psíquico, que para mim é de longe o mais doloroso de todos, haja vista a evolução para suicídios que nós temos tido no mundo, particularmente aqui na nossa jovens, região, né? em Santos. Sim. E o que aconteceu? Começou-se, a partir dessa concepção libertária e humanizadora, começou-se a pensar em não se ter a cronificação e a internação, especialmente compulsória, das pessoas pacientes de saúde mental. E começou-se a tratar a pessoa com o seu entorno, a família, e dando atendimento, chegando-se a todos os movimentos de laborterapia, arte, etc, etc, etc. E hoje, isso está sendo derrubado por essa nota técnica que, entre outras situações, preconiza o seguinte: primeiro, a volta dos hospitais, o SUS patrocinando. E a gente sabe que existem médicos relacionados, que são donos de hospitais, que têm muito lucro com isso. A volta da convulsoterapia, que mesmo que seja diferente hoje, o eletrochoque, ela pode chegar
em mãos de pessoas maldosas, ao movimento de retorno à tortura. Eu estou já exagerando bastante. Mas você acredita que esse seja o caminho, se isso se concretizar? Eu acho que nós estamos aqui, eu acho que esse programa, a sua posição de nos chamar aqui, a do Roberto, é para a gente lutar, para chamar a atenção das pessoas, para que isso não chegue a ocorrer. Mas já há a liberação por essa nota da compra de material e de peças, de estrutura para convulsoterapia ou eletrochoque. Eu sou profundamente marcado, eu tive um primo que foi interno da Casa de Saúde Anchieta, depois ele foi para Santo André da Borda do Campo e acabou morrendo, Roberto, por erro da voltagem do choque elétrico. Então, isso para mim é material extremamente perigoso e danoso. Terceira coisa da nota, para não sairmos do foco, crianças e adolescentes podem ser internadas. Isso acaba com a visão dos CAPs, que foi justamente o tratamento dia, envolvendo todo o sistema que está em torno do paciente, que vem principalmente muitos problemas da própria família, e esse tratamento acaba sendo cortado. E, finalmente, a questão da abstinência. Nós sabemos, por exemplo, que o Roberto sabe mais isso do que eu, porque ele sabe os elementos técnicos, eu não sou da área nesse sentido. O surto de heroína nos Estados Unidos, que é altíssimo, ele tem um valor da troca pela metadona até o paciente começar a se desacostumar ou tirar o hábito e, principalmente, fazer uma dependência modificada. Bom, agora, por essa nota, tem-se abstinência e, na maioria dos casos, a internação em recintos religiosos, trocando-se a dependência por uma dependência do ponto de vista religioso e espiritual. Me parece perigoso também, qualquer que seja a religião, não estamos falando essa ou aquela. Então, eu estou dando 4 elementos e eu acho que o pior de tudo nada disso está sendo discutido com a sociedade. Para ver a lei antimanicomial, que data de 2001, são quase 20 anos, foi ouvida toda a sociedade, em termos de Brasil, para poder sair uma regulação através da Coordenadoria de Assuntos Mentais, Drogas, etc., do Ministério. E agora a gente tem uma modificação através dessa nota. Faz 2 dias que a nota foi retirada. E eu espero, agora ela retornou aos conselhos, mas a sociedade como um todo, os agentes que vivem, como o Roberto, como você mesma, que está patrocinando, eu, que sou presidente da Comissão de Saúde aqui na Câmara de Santos, possamos ser ouvidos. Então, é um momento arbitrário, de cima para baixo, que tem, no meio da questão toda da saúde mental, enquanto necessidade do Ministério, de regras muito claras, tem a falta de democracia na discussão. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre políticas de saúde mental. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é política de saúde mental e eu converso com a vereadora Thelma de Souza e com o médico Roberto Debski. Doutor, agora do ponto de vista da medicina, a gente pode dizer que essas mudanças pretendidas pelo governo, elas trazem algum tipo de benefício para o paciente? Então, eu não sei exatamente todas as medidas, né? Porque se coloca uma norma técnica, depois se desdiz, a gente ainda não sabe exatamente o que vai ser colocado como prática. Te falando da terapia, da eletroconvulsoterapia, o eletrochoque, não é? Quando a gente olha e assim, estão querendo novamente implementar esse tipo de tratamento. A primeira lembrança que a gente tem do eletrochoque, já pelo próprio nome, né, são aquelas torturas, os filmes de antigamente, não é? Então, eu vou tentar posicionar de uma maneira técnica. Não estou dizendo se eu sou a favor ou contra. Sim. Claro que eu sou sempre favorável, né, pelo mais natural, porque você sabe a minha origem, né? Mas o eletrochoque, eletroconvulsoterapia, como é chamada hoje, ela vem da década mais ou menos de 30. Porque naquele tempo não existia medicação psiquiátrica. Os medicamentos psiquiátricos são mais ou menos da década de 50. Então você não tinha grandes recursos. Quando você tinha um paciente em surto, um paciente depressivo grave, né, se tinha
a eletrochoque terapia, eletroconvulsoterapia, o choque insulínico, que o efeito é mais ou menos semelhante, mas através da administração da insulina, e a hospitalização, né, a exclusão do meio dos pacientes psiquiátricos. Mas, hoje em dia, há algum tempo vem sendo estudada a eletroconvulsoterapia de uma nova maneira. Quando a gente lembra daquelas cenas em que o paciente levava o choque, se contorcia, muitas vezes caía, isso tudo são coisas que aconteceram. A eletrochoque terapia foi usada também, a gente sabe, como um instrumento até de tortura mesmo, teve, claro, que a utilização em centros médicos com a boa intenção e com, às vezes, bons ou maus resultados. Foi usada também como uma maneira de poder, de dominação, enfim, de tortura. E hoje em dia há estudos feitos, estudos em centros universitários, a gente tem 3 meta-análises, que são centros em vários locais de pesquisa, vários centros universitários, mostrando que existem algumas indicações bem precisas para a eletroconvulsoterapia. E que indicações seriam essas? Então, uma delas é a depressão grave. No caso de depressão grave, em que a pessoa já tomou diversos medicamentos antidepressivos, que têm os seus efeitos também graves, muitas vezes efeitos adversos, sem resultado, com tendência suicida, com risco de suicídio, já se comprovou que a eletroconvulsoterapia é um método que tem sua eficácia, em cerca de 50% nesses casos. Porque a gente sabe, né, doutor, de inúmeros casos, às vezes as pessoas estão tomando um medicamento para depressão, quando há uma troca de medicação, às vezes acontece o fato da pessoa se suicidar porque ou a dosagem estava errada ou o corpo não absorveu, enfim, vários casos nesse sentido. Quer dizer, o medicamento em si, que aparentemente, entre aspas, se a gente for comparar com o eletrochoque, parece ser inofensivo, também tem seu grau de preocupação. Os medicamentos também. Às vezes o que a gente observa muitas vezes? Uma pessoa com uma tendência suicida, mas ela não se suicida. Às vezes ela começa a tomar o medicamento psiquiátrico e ela melhora um pouco e se suicida. Porque faltava até a força para ela se suicidar. E com o início da melhora com a medicação, há muitos casos relatados disso, a pessoa vai e suicida. Nesses casos da eletroconvulsoterapia, são casos graves de depressão, em que há um risco iminente de suicídio e você também não tem nem o tempo daquela pessoa esperar as 3 ou 4 semanas, que é o tempo do início do efeito da medicação antidepressiva, ou nos casos em que a pessoa já tomou muitos medicamentos e também não teve resultado. Existem casos também, por exemplo, nas gestantes, por incrível que pareça. Fala, nossa, gestante receber eletroconvulsoterapia, porque muitas vezes não pode receber medicamentos por causa da gestação, e há alguns protocolos, eu li sobre isso, que se faz com gestantes também. Isso não interfere no feto? Então, pelos estudos, não. Agora, a Thelma tem um outro posicionamento, né? Thelma, até por conta da sua experiência. Eu estou vendo a questão técnica, né? Mas eu acho assim, eu tenho certeza que o Roberto concorda comigo, porque como ele abraça uma visão de medicina pela homeopatia, um tempo do organismo, é um tempo da vida, eu acho que todo o cuidado que se tem a ter com a questão da convulsoterapia tem que existir. Porque não é ela em si, é o uso que pode se fazer dela. Em primeiro lugar, nós sabemos que é altamente lucrativo o choque elétrico, o termo correto no popular é esse, e é interessante, do ponto de vista do lucro, que hospitais possam usar essa técnica. Então, mais do que cuidado. Segunda coisa, segunda questão, é o momento político que nós estamos vivendo. Você vê, nós temos uma nota que foi desagravada, foi desautorizada pelo próprio ministro, que coisa confusa, e aí nós temos a decisão de questões da nossa vida que levou mais de uma década para poder surgir enquanto uma lei, que agora está sendo desmontada por uma nota técnica. Não é assim. Só importante a gente até frisar essa questão que o ministro voltou atrás, né? A gente está discutindo um assunto por conta de toda a polêmica que ele gerou e que pode vir a acontecer, mas hoje o ministro voltou atrás, né? Mas ele voltou atrás em termos, porque ele remeteu aos conselhos a essa possibilidade de discussão. Quando a sociedade como um todo, eu já disse anteriormente, fez essa discussão. Então, a minha preocupação, voltando ao tratamento em si, se posso chamar de tratamento, primeiro, o uso que se faz. Segundo, há uma visão política atualmente no Brasil do uso de arma,
de uma ação, muitos são favoráveis à tortura, negarem que houve o período ditatorial no país. E um elemento desse na mão de pessoas que não têm uma visão da delicadeza que é quem está em sofrimento psíquico, porque para mim, Roberto, não existe coisa mais dolorosa do que o sofrimento psíquico, porque tudo principia aqui, na energia, na alma, como queiramos chamar. E se você dá um elemento que pode vir se tornar um elemento de tortura, e como eu disse, eu tenho um óbito na família por choque elétrico, eu acho que nós temos que estar muito atentos, porque é lucro, hospitais têm esse interesse, os conselhos, para quem foi remetida à discussão há 2 dias atrás, mais ou menos, há pessoas que representam interesses financeiros dos hospitais e de um setor de medicina que opta por ser assim, que eu discordo profundamente, e eu acho que a gente tem que discutir profundamente. E eu comecei na política, embora meus pais tenham sido políticos, meu pai foi presidente da Câmara de Santos, e ele foi, na ditadura, ele perdeu o mandato, ele foi cassado na ditadura. Minha mãe substituiu a posição dele, e eu comecei a luta, eu, enquanto protagonista, de que forma? Com um grupo com o doutor Stamato, com a Bel Stamato, que muitos conhecem, o Domingos Stamato já se foi, lamentavelmente. A Bel está aí, professora na Unisantos, muitos de nós conhecemos a querida Bel. E a gente começou na luta contra a questão do choque elétrico. Eu termino aqui, para passar a bola aqui, para não ficar sem trás de mim, dizendo o seguinte, muitos filmes já foram feitos sobre isso. O Estranho no Ninho, que é um filme com o Jack Nicholson, que já vai 3 ou 4 décadas, ele mostrava a impregnação por remédio, que você chamou a atenção do Dr. Roberto sobre isso. Quando nós chegamos no Anchieta, um lugar onde cabiam 240, 250 pessoas, tinha 600. A maioria dormindo ao relento, muitas cronificadas. A gente tinha, inclusive, ações de choque elétrico e tem, tá, no YouTube tem um vídeo curto sobre a questão da intervenção que nós fizemos. Eu estou ainda de cabelo preto, desse tamanho, Tica Nório, Davi Capistrano, o Arthur Chioro, o Zanetta, a turma daquela época, né? E o depoimento de alguns pacientes, especialmente uma mulher. E ela disse assim, quem quiser pode ver. Quando me dava aquilo, parecia uma galinha estrebuchando, ela usa um termo assim. Ficou até um pouco cômico, mas é dolorosamente cômico. E o medo que eu tenho, a preocupação, acho que é a melhor palavra, é que na mão de pessoas sem a visão da delicadeza do sofrimento psíquico, que esse instrumento possa se tornar tortura. E aí é o pior dos mundos, porque vamos estar retornando a quase meio século de discussão. Não é possível isso. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre saúde mental. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é política de saúde mental e eu converso com a vereadora Thelma de Souza e com o médico Roberto Devski. Bom, gostaria de falar agora sobre a questão da redução de danos. Você afirma que Santos foi pioneira na implementação do programa de redução de danos, é isso? Pois é. Na verdade, nós tínhamos uma equipe, né, que teve sua origem de aprendizado em Trieste, na Itália. O Dr. Ticanori foi a ponta de lança dessa situação. O Dr. Lancetti, já falecido, foram os interventores da Casa de Saúde Anchieta, quando eu era prefeita, e quando o Dr. Davi Capistrano era o secretário de Saúde. E, na verdade, quando a gente começou essa nova visão do tratamento, da questão da saúde mental e dos tratamentos, a gente modificou, primeiro a gente abriu a Casa de Saúde Anchieta, que ela evoluiu até o momento em que ela foi fechada, e foi em 1991. E essa política de redução de danos, ela foi tão forte, e é tão forte, que ela acabou, um projeto meu, que já foi aprovado, e dia 4 de novembro é o dia que é, em Santos, o dia para nós lembrarmos a redução de danos. Então, já estão todos convidados. Eu citei a metadona, que é
um paliativo para a questão dos opiáceos, da heroína. Os Estados Unidos usam muito. Veja a nicotina. Vamos pegar um vício que é banalizado, mas dificílimo de ser talvez o mais difícil. Né? Um dos mais difíceis, né? Porque a nicotina é pesada, né, Roberto? Só para corrigir, mas que é dia 24, né? Desculpa, dia 24, corrigindo, isso. o dia 24 de novembro, o dia da redução de danos, um projeto na cidade de Santos. Voltando. O que você faz? Você tem que desacostumar, o Roberto vai falar sobre isso com muito mais propriedade do ponto de vista técnico, mas você vai ter que desacostumar esta dependência. Você não pode trocar uma dependência por algo que seja pior. Então você vai fazendo esta troca e aqui em São Vicente nós temos a ADESAF, que é coordenada pela queridíssima Fernanda Gouveia, que trabalha nessa questão e ela acabou sendo chamada para dirigir um programa na Cracolândia, em São Paulo, que é de longe uma das questões mais tristes que acontece é a dependência do crack. Então, como eu não saberia dizer qual substância vai ser trocada por qual, mas, em resumo, a redução de danos significa você dar um paliativo para você ir tirando o hábito original, ele ficar enfraquecido até a pessoa chegar a por decisão própria, a possibilidade de se afastar totalmente da dependência. É um protocolo, né? Porque todo medicamento, todo psicotrópico, ele tem um efeito orgânico. Ele altera o cérebro, libera uma série de substâncias e a pessoa cria uma dependência. Tem a dependência química, tem a dependência psicológica. E você não pode simplesmente chegar não vai parar a abstinência, tem que parar de usar. A pessoa ela entra em síndrome de abstinência, pode surtar, pode ter uma série de consequências negativas quando isso ocorre, se você fizer uma abstinência. E a redução de dano através de medicamentos, você vai reduzindo. Não é como se você trocasse, mas você tira a droga e você coloca uma medicação que vai ser controlada, observada, e você vai reduzindo, trabalhando com isso, com doses menores, até que a pessoa possa sair disso sem tantos efeitos. Mas claro que isso é só o começo também. Esse processo leva quanto tempo? Depende de cada pessoa. Depende do nível de adicção, depende da cronicidade, enfim, uma série de fatores, né? Uma palavra que é cara para o Roberto é sistêmica. Então, quando você vai fazendo a troca, você tem que ter outros elementos. Você tem terapia, você tem laboterapia, sim, você tem a construção, eu vou simplificar, Roberto, você me ajuda nisso, de fazer com que a pessoa tenha um apreço por si de uma maneira diferente. Então, você faz a troca, você combina com outras terapias para um tratamento. É um caso muito grave, a adicção. Né? Não tem como você falar, não, só a medicina vai resolver isso, porque não vai. Nem só a psicologia, você tem que ter toda uma abordagem realmente sistêmica. Okay. Não é fácil. É um assunto que vai dar pano para manga ainda, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Gostaria de agradecer Thelma, Dr. Roberto Debski, muito obrigado pela participação de vocês. Ainda teremos muitas oportunidades para discutir esse assunto. Nós que agradecemos essa oportunidade. Um beijo para você e para o telespectador. É um prazer estar aqui mais uma vez. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.